Fala aí, pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo hoje um mod assustador. Um mod que muita gente tinha pedido aqui nos comentários, que é o mod do Herobrine. Galera. O tempo passa, galera, o tempo passa pra todo mundo. O tempo é implacável, cara. Ninguém vence o tempo. O tempo passa pra mim, passa pra você. E eu acho que passou bem pra mim aí. Dei uma emagrecidazinha. Então, só o cabelo ficou branco. Eu continuo sendo o mesmo bom e velho tio Venom de sempre. Aqueles que acompanharam o Venom Extreme hoje são adultos. Eu sou um adulto. Eu me lembro que o Venom Extreme foi o segundo canal que eu me inscrevi na vida. O primeiro foi de um amigo meu, motivo pelo qual eu acabei criando uma conta no YouTube quando eu tinha 8 ou 9 anos. Eu passava muito tempo assistindo o Venom. Mais tarde, inclusive, foi inspiração para mim criar o meu próprio canal de Minecraft. Fala aí galera, mais um vídeo no canal. Esse é o primeiro vídeo com microfone, então eu queria trazer alguma coisa bem legal. Eu queria trazer a apresentação de um servidor bem fera. Eu diria que é o melhor da 1.5.2. Mano, é muito bom esse servidor. Bem, basicamente esse servidor, ele tem Factions, Scarrolls, 3 tipos, Scarrolls Open. Eu gostava tanto de assistir Venom que eu me lembro que em 2019 ele tinha voltado a gravar uns vídeos de Minecraft. Creio que ele postava às 10 horas da manhã, porque era o momento que eu tinha meu recreio. Recreio, intervalo, eu tava no ensino médio já. Então 10 horas da manhã eu pegava meu celular na escola e abria o vídeo do Venom e tava lá assistindo na mesma hora que ele mandou o vídeo e eu aproveitava e comentava pra ter a chance de talvez ele acabar vendo o comentário. E isso aconteceu um dia, isso aconteceu, eu fiquei bem feliz. Na época, assim, eu fiquei tipo, nossa, cara, que legal, o Venom curtiu um comentário que eu fiz. Então, foi alguém, assim, que eu gostava muito, gostava muito. Principalmente nesse contexto de Minecraft. E hoje, ver ele como ele está hoje, não tem como não dar um choque. Um choque de realidade, perceber o tempo gigantesco que passou entre todos esses eventos que eu falei. E eu gostaria então de aproveitar essa ocasião, essa oportunidade, esse acontecimento. O Venom ele tá lá agora desenvolvendo um projeto totalmente diferente. Ele tá mais velho, ele sabe que estamos mais velhos hoje. Mas não para falar exatamente do Venom, mas para falar sobre como essas fases nos passam e às vezes a gente acaba não reparando. Se você pesquisar finitude no seu YouTube, no seu Google, livros sobre finitude, você vai encontrar muito conteúdo, muito conteúdo. Porém, todos eles falando sobre a finitude enquanto a nossa morte que um dia vai chegar. Ou seja, quando eu falo sobre a minha finitude, eu falo sobre esse intervalo de tempo que uma hora vai acabar, por isso que é um intervalo. Então, quando eu falo sobre a minha finitude, normalmente o que se entende é sobre vai acabar a minha vida em algum momento. Quando eu falo sobre finitude dos nossos familiares, finitude das nossas amizades, algum momento eles não estarão mais entre nós. Porém, se a gente parar para refletir, na verdade a gente vive a finitude o tempo todo, a todo instante. E por mais que não seja algo perceptível, ou pelo menos perceptível ao ponto de nos causar alguma comoção, não significa que não aconteça. Aquele eu que quando tinha 9 anos gostava de chegar em casa da escola, pegar o celular, colocar um vídeo do Venom, ver o Venom, sei lá. Eu tenho memórias assim que me marcaram bastante daquela época. Eu lembro dele fazendo um aquário. Foi quando ele fez um círculo no Minecraft. Um aquário feito com vidro. Acredito que era para colocar golfinhos dentro. Então assim, eu tenho várias memórias assim muito agradáveis. Mas o que eu quero dizer é que em momento algum eu levei em consideração a hipótese de que
aquela fase que eu estava vivendo ia acabar. Em momento algum, a gente vive a nossa fase de hoje como se ela também fosse acabar uma hora. Hoje, o que resta dessa minha fase enquanto criança são memórias. Pouquíssimos registros. E poucas memórias também. A nossa memória ela é falha. Memórias que uma hora ou outra é possível que a gente perca e não tenha mais recuperação. E dá um certo aperto no coração quando a gente é exposto a essa verdade que a gente se nega a enxergar às vezes. Então, ver o Venom desenvolvendo um projeto lá no Bosque das Hortênsias, acredito que seja o nome. Eu assisti os vídeos que ele postou recentemente, mas faz uns dias já. Eu acho que é Bosque das Hortênsias. Ver ele de cabelo branco, cara, é uma coisa que, assim, é absurda. Então, foram inúmeras fases diferentes que eu vivenciei. São muitas memórias que eu tenho certeza que já se perderam a esse ponto. Então eu acho que, de certa forma, é importante a gente ter sempre esse lembrete de que, às vezes, a fase que a gente está vivendo agora, se tem alguma coisa que seja interessante, o convívio que a gente tem com amigos, com familiares, entender que, mesmo que não seja através da morte, há uma finitude para cada instante que a gente vive. Há uma finitude para cada fase que a gente vive. Essa fase que eu vivo hoje de ir para a faculdade, de ter os meus colegas lá, de fazer trabalhos, é uma fase que em algum momento ou outro não vai existir mais. São inúmeras as experiências boas que a gente vivencia sem levar em consideração que elas vão acabar em algum momento. Hoje, por exemplo, eu tô com a garganta ok, com o nariz ok, meu ouvido tá ok. Mas caso eu fique doente, a gente começa a lembrar de como a vida era boa quando a gente não tinha aquela dor. E aquela dor vai embora e a gente volta a viver normalmente. Então a gente, em momento algum, vive o nosso presente consciente de que ele vai acabar. Uma hora ou outra eu vou ficar doente. Então, que sirva de lembrete todas essas coisas pra gente viver o nosso agora da melhor forma que a gente puder, consciente de que uma hora ele vai acabar. Eu me lembro de uma fala do Marco Aurélio nesse sentido, até vou pesar um pouco o clima agora, mas ele disse que todas as vezes que você abraçar a sua esposa, abraçar os seus filhos, abraçar um conhecido, fazer isso consciente de que estou abraçando um mortal. Estou abraçando alguém que não estará aqui em algum momento. Mas não levem isso somente para a interpretação de morte. Um dia meus entes queridos vão morrer. Um dia eu vou morrer. Mas entendendo que fases acontecem na nossa vida e elas acabam. Algumas amizades são fases também. Não é porque uma amizade acabou que ela não foi boa durante a sua duração. Então não é só a morte. A finitude a gente vive ela a cada instante e fica mais claro quando a gente olha para o passado e vê quantas fases, quantas versões a gente viveu que já não mais existem, a não ser pela memória. Eu acredito que a consciência da finitude das experiências que a gente vivencia seja algo que possa nos auxiliar a viver o agora da melhor forma que a gente puder. Acredito que essa consciência ela nos auxilie no objetivo de alcançar um ponto mais alto, nesse caminho ad pináculum. Eu finalizo esse vídeo agora, uma reflexão rápida, mas eu espero que você que me assiste tenha gostado de escutar. Talvez você tenha entrado no vídeo por causa do Venom. Acredito que essa reflexão tenha se aplicado a você também. Se você não assistiu o meu último vídeo, eu recomendo clicar nele. Esse vídeo agora é o primeiro desse canal.
Então, só tem mais um além desse, mas a gente vai seguir postando vídeo toda quarta-feira. Eu espero que a qualidade possa subir ao longo do tempo. E obrigado pela sua atenção.